E hoje eu quero compartilhar com você esse tema, que na verdade é a missão da igreja onde uma igreja que eu faço no Canadá, a igreja Willingdon Church. Essa é a missão deles, conhecer a Jesus Cristo. Eles dizem a Jesus Cristo e dar continuidade ao seu ministério. Essa missão dessa igreja, ela fala muito para a gente, e eu creio que vai falar muito ao nosso coração hoje também, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos ler o que a Bíblia ensina para nós em João capítulo 17. Em João 17 nós temos aqui a chamada oração sacerdotal de Jesus. É a oração que Jesus fez pelos discípulos e fez por aqueles que haveriam de crer nele, nós. Louvado seja Deus. De alguma maneira essa oração, ela antecede toda o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus haveria de fazer, pelo que ele haveria de passar. E nessa oração, nós não vamos ler o texto todo, apenas alguns versos. Nessa oração nós encontramos aqui alguns princípios que eu creio que a gente precisa de esclarecimento. Vou fazer uma pergunta para você ficar com ela na mente. O que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Se alguém perguntasse para você, escuta, o que é glorificar a Deus? O que você responderia? Fica com essa pergunta na mente. João 17:1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor fale conosco. Tira de nós, ó Deus, todo bloqueio, todo pensamento pré-concebido. Esclarece a nossa mente, o nosso coração. Faz-nos lembrar daquilo que já sabemos. Faz-nos ter vontade de aplicar essa mensagem à nossa vida, no nosso dia a dia. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que isso aconteça, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Primeiro ponto que a gente tem aqui, nas palavras do Senhor Jesus, é uma glorificação mútua. Glorifica-me, Pai, como eu tenho te glorificado. É uma glorificação mútua. Mas a pergunta que a gente faz é: como que o Pai glorificou Jesus? Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Como o Pai glorificou a Jesus, o Filho? Esses são conceitos extremamente importantes. Para a gente entender isso, a gente tem que entender que a palavra glorificar tem a ver com honrar, tornar manifesto o caráter, a identidade de alguém. Glorificar a Deus, gente, não é uma frase. Ai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essas são expressões de louvor. Mas glorificar a Deus é uma ação muito mais profunda. Querem ver uma coisa? Se glorificar é honrar, é reconhecer o caráter, a identidade,
Eu vou fazer uma pergunta. Quando que os filhos honram os pais? Quando eles obedecem. Concorda ou não? Eles honram os pais quando eles ficam: ai, papai, te amo. Ai, papai, te amo. Papai, mamãe, te amo. Ai, mamãe, te amo. É assim? Só? Não, né? A gente quer que fale muito, né? Gostoso ouvir, né? Mas não é só isso. Eu honro alguém e mostrando o caráter desse alguém. Olha só. Eu me lembro, eu era adolescente, meu pai chegou assim para mim, e eu já estava ali com os meus amigos, eu não era crente nem nada, e os amigos, e querendo sair, e festar, aquelas coisas todas. Meu pai me chamou e falou: vem aqui. Cuide do meu nome. Não é? Cuide do meu nome. Por quê? A convicção que ele tinha era que se eu fizesse alguma coisa errada, eu estaria envergonhando a ele. Se nós fazemos alguma coisa errada, nós estamos envergonhando o nome de Deus. Se nós não obedecemos a Deus, estamos envergonhando, desonrando o nome de Deus. E nós glorificamos a Deus quando o nome, quando a presença de Deus é absolutamente real na nossa vida. O Pai glorificou o Filho principalmente por meio da sua morte, ressurreição e exaltação. Isso é um pacote. O Pai glorificou o Filho. O Pai glorificou o Filho. Lembra? Jesus disse: glorifica-me, Pai. Ele estava para ir para a cruz. Ele não tinha ainda passado pelo sacrifício. Ele não tinha passado ainda pela ressurreição. Ele não tinha passado ainda pela ascensão. E ele não estava ainda exaltado. O Evangelho de João apresenta a cruz não como uma derrota, mas como clímax no qual a glória de Cristo é plenamente revelada. Seu amor, obediência e unidade com o Pai emergem com nitidez. Relacionamento que identifica, que mostra o caráter. O Pai glorificou o Filho quando o Filho fez a sua obra, e esse Pai deu ao Filho a honra que ele merecia. João capítulo 12, verso 23 e 24, diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha a conexão do sacrifício com a glorificação. É chegada a hora da glorificação do Filho. Quando? Quando o grão caindo na terra, ele morre. O sacrifício de Jesus. Verso 5 do texto de João 17 diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A morte, a ressurreição, a exaltação. A segunda pergunta que eu tenho é: como que o Filho glorificou o Pai? Como que o Filho glorificou o Pai? Olha que ele diz: eu te glorifiquei na terra. Como? Leia comigo. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus glorificou o Pai fazendo a vontade do Pai, consumando a obra. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A tua vontade precisa ser feita. Presta atenção nisso. O Filho glorifica o Pai consumando a obra. Olha dois textos importantes aqui. João 4,34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é aquele texto em que Jesus se encontra com a mulher samaritana.
E quando os discípulos voltam e dizem: olha, nós trouxemos comida, Senhor, come. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que ele estava dizendo é: eu glorifico o Pai cumprindo a vontade do Pai. Eu glorifico o Pai cumprindo a vontade do Pai. João 8:29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero que você comece a pensar no que isso vai significar para nós, daqui a pouco, quando a gente começar a refletir, né? Até agora nós estamos falando, o Pai glorificou o Filho glorifica o Pai. Em João 13:31, diz que quando Judas saiu, diz que quando ele saiu, eles estavam na ceia. E Jesus disse: aquele que come comigo, comer do bocado, esse me trairá. E Judas vai, come e sai. Quando ele sai, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Olha que incrível. Você vê como que a gente não sabe o que a Bíblia diz, né? A gente pensa que glorificar a Deus é fazer uma oração, é cantar, é falar glória a Deus, ou glorificado seja o nome do Senhor. Mas não é isso só. Jesus disse que no momento em que Judas sai, o que acontece? Olha o que diz aí. Agora representa o quê? O início. O relógio começa a contar, esse é o momento. O relógio do quê? De todo o processo salvífico. Com a saída de Judas, a engrenagem da paixão entra em movimento. Este agora não é apenas cronológico, mas teológico, indicando que o ato supremo de revelação e exaltação de Jesus está prestes a acontecer. A cruz, a ressurreição e a exaltação ao lado do Pai são apresentados como um único evento glorificador. Quando Jesus então diz: agora foi glorificado, agora o Pai é glorificado, o Filho é glorificado no Pai, o Pai glorifica o Filho nele mesmo. Por quê essa palavra é utilizada? Porque tem a ver com todo o processo, o sacrifício, toda a obediência, fazer a vontade do Pai. A dinâmica relacional, o Filho glorifica o Pai, revelando-o ao mundo. O Pai glorifica o Filho, exaltando-o por meio da ressurreição e da restauração da glória que Jesus tinha antes da criação. Pensa nisso, gente. Pensa no que isso significa. Quando o Pai é glorificado no Filho, é porque o Filho revelou o Pai ao mundo. O Filho revelou o Pai ao mundo. Pensa nisso. Estão acompanhando? Segundo, Jesus fala em autoridade sobre toda a carne. E ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Autoridade de Jesus sobre as pessoas, autoridade de Jesus sobre a criação, autoridade de Jesus sobre os cristãos, autoridade de Jesus sobre a família de Deus. Mostra a soberania e legitimação do ministério de Jesus, autoridade. Você vai lembrar dessa autoridade daqui a pouco. E aí Jesus diz a respeito da vida eterna, no texto continua: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Essa vida eterna, eu gosto muito daquele texto que diz: aquele que crê tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. Vida eterna não está falando de um futuro, está também falando do futuro, mas está falando do dia de hoje. A vida eterna é um relacionamento com o Pai, um relacionamento com o Senhor, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É um relacionamento, é uma integração total. Então, quando Jesus diz: eu tenho autoridade, e essa autoridade me dá o privilégio de dar a vida eterna àqueles que o Senhor me deu. Veja a integração do Pai com o Filho. No texto de João 17, você vai ver várias vezes Jesus falar: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Essa integração, essa comunhão plena do Pai com o Filho, o tempo todo. Né? Jesus falando dele, os discípulos não entendendo, falando então: mostra-nos o Pai. Jesus diz: mas eu estou com vocês há tempo, eu e o Pai somos um. Essa integração, isso significa o quê? Que Jesus não fez nada que desonrasse o Pai. Pelo contrário, ele honrou o Pai, ele dignificou o Pai, ele glorificou o Pai. Verso 6, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Como que o Filho glorificou o Pai? Apresentando a palavra do Pai às pessoas. Eu acho que você já deve estar percebendo onde é que eu quero chegar, né? Vamos aplicar essas verdades? Como glorificar a Deus, baseados nas verdades da oração de Jesus? Como é que a gente glorifica o Senhor? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a autoridade de Jesus no envio da sua igreja ao mundo. Você se lembra daquele texto de Mateus 28? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. Ide, portanto. Ide, portanto. Esse portanto refere-se à autoridade que foi dada, à autoridade que ele recebeu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que mais? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome de significa batizar para dentro de, estar revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo num testemunho de conversão. Ensinando-os a guardar o quê? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, esse texto me chama muito a atenção por uma questão. Quanto que nós estamos obedecendo isso? Jesus não falou: gente, eu estou com vontade que vocês façam discípulos. Não sei, eu tenho uma impressão dentro de mim. Jesus não disse isso. O que ele disse? A autoridade está sobre mim, e eu estou mandando vocês fazerem discípulos. O que significa isso, irmãos? Que se eu não fizer discípulos, eu não estou glorificando nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho dom para discipular. Você não tem dom é para entender a Bíblia. Falar uma besteira dessa. Não existe dom para discipular. Jesus mandou a igreja fazer isso, e ele não mandou porque a gente é poderoso, porque a gente é forte. Ele mandou porque ele pode mandar. Pensa nisso. Eu gostaria que você saísse daqui incomodado hoje. De verdade. Incomodado com o quê? Com o fato
de que glorificar a Deus não é falar palavras bonitas para Deus na nossa oração. Glorificar a Deus é obedecer. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra que Jesus falou? Mas, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome fizemos muitos milagres. Em Teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque vocês não fizeram uma coisa. Vocês não glorificaram o Pai. Como? Porque vocês não fizeram a vontade do Pai. Se você está esperando que essa igreja aqui seja um lugarzinho gostoso para você vir de vez em quando, almoçar e ir embora, pode esquecer. O sonho da minha vida é que cada um de nós, não é vocês, nós, cada um seja um glorificador do nome de Cristo. Por que você não evangeliza? Por que você não fala de Cristo? Por que você não abre a sua casa? Por que você não vai na casa de alguém falar de Jesus? Por que você não vai orar com as pessoas? Por que você não conversa com as pessoas? Por que você não se reúne para orar, para ensinar a Bíblia? Por que você não faz isso? Eu tenho muito problema. É? Então você não está glorificando o nome de Jesus. Jesus glorificou o Pai fazendo a vontade do Pai. Eu te glorifiquei consumando a obra que me deste. A obra que Deus deu para a igreja qual é? Muito mais simples do que ir para a cruz, viu, gente? Né? Muito mais simples do que ir para a cruz. Estamos nós consumando a obra do Senhor? A obra que Deus nos deu? E qual é a obra que Deus nos deu? Está aqui escrito, ó. E de fazer discípulos de todas as nações. Pensa nisso. O que isso significa para a sua vida? O que isso pode mudar na sua vida a partir de hoje? A partir de hoje. Vamos continuar. Segundo, a gente glorifica o Senhor refletindo a mesma obediência, caráter e entrega que Cristo demonstrou. Veja em Filipenses capítulo 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, tende em vós o quê? Um sentimento parecido, não é isso? Não. O que está escrito aí? O mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Esse é o mesmo sentimento que o Senhor quer que eu tenha. Eu glorifico a Cristo quando eu vivo no mundo como Cristo viveu. Eu glorifico a Cristo quando eu vivo no mundo como Cristo viveu. Deixa eu dar uma palavra aqui rapidinha sobre nós, família. Né? Nós, não estou falando da igreja, estou falando da família, né? A gente é em família. Não adianta nada você honrar Cristo com seus lábios se a ação na sua família não é uma ação que faz a vontade do Pai. Se você não faz a vontade de Deus na sua palavra, no seu agir, no seu sentir, no seu sacrifício, na sua renúncia. Você sabe por que tem briga no casal? Entre o casal? Por que os casais brigam? Os casais brigam porque falta humildade. Só isso, gente. Falta humildade.
É só um dos dois parar e falar assim: Senhor, tem misericórdia, eu não quero brigar, não quero falar nada, não vou responder. E por que a gente faz? Por que a igreja não dá o testemunho correto na face da terra? Por quê? Por que tem mais pessoas frequentando igreja, mais cultos e shows evangélicos, shows gospel? Por que a quantidade de pessoas que frequentam hoje uma igreja é muito maior do que no passado? E por que o mundo não está melhor? Porque as pessoas não são discípulos de Jesus, elas são discípulos da igreja. Elas são discípulos de um movimento. Elas são discípulos de um título. O evangelho tem que entrar na minha casa em primeiro lugar. Se dentro de nós, no nosso relacionamento, vamos falar do marido e da mulher. Se no relacionamento marido e mulher não existe graça, bondade, não existe a compaixão necessária, nós não estamos glorificando a Deus. Existem igrejas que fazem campanhas, já viram essa não? Campanha de 7 dias, campanha não sei de quantos dias, campanha de 10 dias, campanha não sei do que, campanha disso, campanha daquilo. E aí o pessoal faz campanha, você tem que vir todo dia, às 3 horas da tarde aqui, nós vamos ter uma campanha e não sei o que, isso e aquilo outro, né? Você sabe quando que muda a história na nossa vida, gente? Quando a gente resolve glorificar a Cristo com a nossa vida, não é com a nossa boca. Você quer você quer a sua família mudada? Você quer uma família de Cristo? Então comece a ser cristão, de verdade. Ande com amor, com sacrifício. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: eu preciso falar com você, eu estou desesperado, minha esposa saiu de casa. Não é daqui, fiquem tranquilos. Minha esposa saiu de casa, e agora? O que eu faço? Eu disse: o que você fez? Aí ele me contou os erros dele, etc. Falou: não, eu estou consciente dos meus erros, etc, etc. Mas agora? O que eu faço agora? Eu falei: o que você fez depois que ela falou que eu não queria mais ficar com você? Ele falou: eu entreguei a casa que a gente tinha alugado, que era o sonho da vida dela, eu já entreguei imediatamente. Empacotei tudo, coloquei as caixas em algum lugar e mudei de cidade. Eu falei: foi isso que você fez? Foi. E você é cristão? É isso que você fez? Você abandonou a guerra. Você largou a sua posição de homem, a sua posição de homem de Deus. Você fugiu. E você quer que essa menina esteja em amores com você? Ah, porque ela me tirou do grupo tal. Isso é conversa dos jovens hoje, né? Imagina que eu vou discutir com a minha esposa com o WhatsApp. Ela me tirou do grupo da família, me tirou do grupo disso, me tirou do grupo daquilo. Eu falei: ela está raivosa contra você. E sabe por quê? Porque você não viveu uma vida bonita para mostrar para ela sacrifício. Você fugiu, você largou, você deixou de ser o porto seguro, você fez o que o diabo quis que você fizesse. E agora o que eu faço? Vai reconquistá-la. Eu não sei como. Eu falei: imagina que é uma menina que você achou bonita e que você quer ir atrás. Sem entrar em detalhes, o que eu estou dizendo é o seguinte, queridos: eu estou cansado na minha vida de quase 43 anos de pastor, 46, 8 de pregador. Eu estou cansado da hipocrisia do crente. Eu estou cansado de pessoas que querem trabalhar para a igreja, querem fazer coisas para a igreja
e esquecem de que a nossa relação não é com a igreja, o nosso relacionamento é com Deus, em Cristo Jesus, e que se eu não glorificar o nome do Senhor, a igreja morre. Igreja é importante, é uma família, uma comunidade, mas não é isso que é o mais importante. Não foi a igreja que morreu por nós, foi Cristo. E quando Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, é a oração de Jesus em João 17, Pai, eu te glorifiquei consumando a obra. Ele não tinha nem ido para a cruz ainda, mas ele já tinha consumado no seu coração. Era uma decisão plena, uma decisão verdadeira, uma decisão de entrega. Pai, eu consumei a tua obra, sem ter ido para a cruz. Eu já consumei a tua obra. Eu quero que você saia daqui hoje em nome de Jesus, e se você crê no Evangelho, você saia daqui dizendo: Senhor, eu já comecei a fazer discípulos, porque eu tenho no meu coração a decisão plena de fazer discípulos. Se não, até quando nós vamos ficar esperando alguma coisa acontecer e a gente não faz nada? E não é uma questão de fazer coisas, é uma questão de consumar a obra. E qual que é a obra? Façam discípulos. Tenham no coração o mesmo sentimento de Cristo. Olha só o que está escrito aí, gente. Vou ler de novo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Isso quer dizer que ele não agiu como Deus. Ele poderia. Quando prenderam Jesus para levá-lo para a cruz, Jesus disse: você não sabe que eu poderia pedir ao meu Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Só um anjo já resolvia o problema. Ele falou 12 legiões de anjos. Mas por que ele não fez isso? Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se. Essa é uma doutrina teológica chamada doutrina kenótica. Esvaziar-se é uma palavra grega, kenós. A doutrina kenótica, ele se esvaziou. É como se ele fosse, e ele era, né, todo perfeito e puro, e ele era, mas ele se rebaixou à humanidade. Ele andou conosco, ele fez o que era o melhor, ele foi bênção, ele foi abençoador, ele cuidou da gente, ele veio ao mundo. A Bíblia diz: ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Quando é que marido e mulher vão ter essa mentalidade? Quando é que filhos vão glorificar o nome de Deus através da honra aos pais? Quando é que os pais vão glorificar o nome de Deus pensando nos filhos como alvo do amor de Deus e alvo do discipulado? Quando que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos sair, gente, desse marasmo de achar que o fato de vir aqui uma vez por semana resolve seu problema de vida? Não é isso que é glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo é fazer a vontade dEle, é andar com Ele, é expressar no mundo o caráter dEle. E como que as pessoas vão conhecer o caráter de Cristo? Através de mim. Quando é que nós vamos parar com essa hipocrisia de ter o nome de cristão e dentro de casa parece o quartel-general do inferno? É briga, é dissensão, é facção, obra da carne, é bebedeira, é mentira, é engano, é empresa que é tudo fachada, porque é tudo podre por dentro. E no domingo, veste a carinha, a gente quase tem um uniforme, né? Uniforme de cristão, né? Botam a roupa de cristão e vem aqui com a maior cara de pau e olha para Deus e diz: glorificado seja o teu nome. E Jesus fala: quem é você?
Mateus 7, eu não estou inventando. Mateus 7. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Quem são vocês? Mas, Senhor, em teu nome, nós fizemos milagres. Em teu nome, em teu nome, eu não conheço vocês. Em nenhum momento vocês me glorificaram porque não quiseram fazer a minha vontade, fizeram a vontade de vocês. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Pela graça de Deus e a bondade do Senhor, eu tinha um ministério para hoje, aquele ministério de mídia, para aquele ministério de igreja imensa. Eu tinha esse caminho se desenhou para mim uma época da minha vida. Tinha possibilidade. Quando eu vi o perigo que isso ia tomar, uma das razões pelas quais nós fomos para o Canadá em 2006 foi porque eu queria fugir de qualquer possibilidade de ser alguém que alguém pudesse olhar e dizer, é Cristo que é o Senhor. E eu já contei isso para vocês, né, que foi a minha experiência de ter saído lá da igreja, lá em Marília, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, gramado lindo, meu escritório ficava olhando para aquele gramado maravilhoso, pica-pau picando a árvore, aquele som do lado do bosque municipal, de vez em quando aparecia lá algum macaquinho, uns negocinhos. Aí eu vou para o Canadá, me puseram numa sala que tinha meia janela, num predinho bem reba que tinha lá, meia janela assim. E eu sentei, olhei, e sabe qual foi a sensação que eu tive? Jesus, obrigado porque o Senhor está tratando o meu coração para eu não achar que eu sou alguma coisa. Então eu estou feliz de estar escondido. Estou feliz de desaparecer da muvuca. Estou feliz. E minha vida tem sido assim até hoje. Para a glória de Deus. Glória a Deus. E eu fico tão feliz, gente. Eu fico feliz de ser apenas um discípulo e querer fazer a obra de Deus. Só isso que eu quero. Aqui na igreja, tudo que eu quero é ensinar a Bíblia para que vocês, né, juntamente comigo, tenham uma nova visão do ser cristão e obedeçam a Cristo. Sem obediência, gente, nós não vamos a lugar nenhum. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Sem obediência ao Senhor, sem revelar esse caráter de Cristo, olha, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele se rebaixou a nossa vida aqui, não é? Para nos ganhar. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Essa é a parte da consumação de toda a obra que Deus deu para Jesus. Terceiro, eu preciso viver de acordo com o caráter e a vontade de Deus revelados em Cristo. O caráter de Cristo. Fazendo o quê? Primeiro, sendo obediente. Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você não acha estranho esse versículo? Como que Jesus aprendeu a obediência? Você tem que lembrar que Jesus se encarnou. Deus encarnado. Quando se encarna, trocando em miúdos, quando se nasce nesse mundo, você fica limitado, né? Como ser humano. A gente não é limitado, a gente é limitado geograficamente, a gente é limitado temporalmente, a gente é limitado. Quando Jesus assumiu a forma humana, ele passou a sofrer a condição humana, a luta humana, a dificuldade humana. Então ele teve sono, ele teve fome, não é? Ele teve todas as características do nosso corpo e mais. Diz a Bíblia, ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Amém?
Aí vem o texto e diz: ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Vou fazer uma pergunta para você, você não vai dizer para mim nada, você vai dizer para você e para Deus. Você é obediente a Deus? Ah, pastor, às vezes sim, às vezes não. E tem cara de pau de falar isso? Eu acho que a gente é muito soberbo. Eu acho. O ser humano é muito soberbo. A gente se acha. A gente acha que é humildade falar, sabe, nem sempre eu consigo obedecer ao Senhor. A gente acha que isso é humildade. Isso é falta de obediência, isso é desobediência, isso é rebeldia. E sabe o que a Bíblia fala de rebeldes? A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Nossa, pastor, está batendo duro hoje, a gente vai almoçar. Deus abençoe. Que a gente tome uma decisão antes do almoço, senão vai fazer mal o almoço. Gente, obediência significa a gente... Vamos lá. Imagine a cena. Imagine um empresário, uma pessoa, um trabalhador, e ele diz assim, bom, eu tenho algo para fazer. Então, vamos lá, esquece o empresário. Imagine um funcionário da prefeitura que recebe a ordem de consertar buracos na rua. Qual é a ordem? Consertar os buracos na rua. Certo ou não? O que ele põe na mente dele? Que ele tem que consertar os buracos da rua. Qual é o propósito dele? Naquele período de vida é consertar os buracos na rua, tapar os buracos. Aquilo é um projeto, aquilo é uma ordem, aquilo está definido, alguém mandou ele fazer aquilo. O que ele tem que terminar o período lá? E chegar para o chefe dele e falar o quê? Buracos tapados. Aí você acha que vai chegar na presença de Deus com a maior cara de pau e vai dizer para Deus, eu tentei. Sabe, eu não fiz discípulo porque, na verdade, eu tenho vergonha. Sabe, eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitos traumas familiares. Eu tenho complexos. O que você acha que Deus vai falar para você? Segundo a Bíblia. Obediência é obediência, não? Como é que o pessoal fala? Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Mas, pastor, e as minhas lutas, as minhas dores, quem vai olhar por mim? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus já morreu na cruz para resolver todo esse monte de problema que você tem. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não diz vamos ser sarados, já fomos sarados. Se você não assume isso, você vai continuar roendo a patinha. Quem tem pet aqui, cachorro, sabe o que eu estou falando. É uma doencinha que dá. Quando o cachorro está roendo, mordendo a patinha, porque tem algum problema, tem uma doença. Até quando você vai se vitimizar e dizer, é difícil, é complicado, né, pastor? É difícil, né? Ainda mais nessa época que a gente vive, né? Não, é complicado. Até quando você vai dar desculpa? Eu quero saber o que você vai fazer a partir de hoje. Pastor, já assumi uma postura aqui. Não vou mais faltar no culto. Não entendeu nada. Eu quero que você viva como um cristão, glorificando o nome de Cristo, fazendo a vontade dEle. Cumprindo aquilo que Ele mandou você fazer. Mas eu não sei o que Ele mandou fazer. Quer que eu pregue de novo? Eu começo de novo aqui. As comidas vão ficar tudo secas no forno lá. Segundo,
Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é o caráter de Jesus, é o caráter do serviço. Ele diz, nem eu vim para ser servido, eu vim para servir. O que é servir? O que é ter um coração de servo? Ah, pastor, a gente devia ter então aqui um departamento de serviço cristão. Você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando para você servir lá na sua casa. Eu estou falando para você servir lá no seu trabalho. Eu estou falando para você ter um coração de servo. Para ter um coração que ajuda, que abençoa, que ora, que conversa, que aconselha, que estende a mão, que lava a louça, que tira o papel do chão. Coração de servo é coração de servo. O servo nunca muda o seu status. Ele é servo sempre. Ele é servo sempre. Nós não temos, graças a Deus, nós não temos e nem queremos ter e nem está correto ter nenhum escravo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse período horrível da história já passou teoricamente, né? Quer dizer, oficialmente passou. Infelizmente existem loucuras por aí. Mas o que a gente encontra assim de alguém que está servindo a gente, por exemplo, um garçom, né? Um garçom. Sabe como é que é garçom em grego? Não como é que é garçom em grego, mas como que é a tradução do garçom na Bíblia? Diácono. Serve. Eu fico incomodado quando eu estou sentado com alguém conversando, almoçando, jantando, tomando um café, e vem alguém que é o garçom servir a gente e entrega alguma coisa que eu havia pedido, e eu fico incomodado de não olhar para a pessoa e dizer, dá licença, muito obrigado, fulano. Porque aquela pessoa está me servindo, e ele não sai da posição de servo. O tempo todo ele está ali para me servir. Vocês já foram comer no Madalosso? Bom, né? Gostoso? No Madalosso, olha a propaganda do Madalosso aqui. Depois vocês cortam o Madalosso. Patrocinado. O Madalosso é uma, como chama? É um menu só, né? Você não pede outra coisa a não ser aquilo que eles entregam, né? Mas é interessante que a hora que vem lá, franguinho, asinha, aquelas coisas todas. Terminou aqui Dá para você trazer uma carne escura ao invés de branca? Dá para você trazer um tomate? Dá para você trazer um arroz? Dá para você trazer mais isso? Dá para você trazer mais aquilo? Pois não, vem aqui. Quentinho. Tira o frio, entrega o quentinho. Não é assim? Ele nunca sai daquela posição de servo. Como é que eu, como cristão, não quero sair o tempo todo da posição de servo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para ser bênção, para cuidar das pessoas. Eu quero que você mude o seu comportamento dentro de casa. Eu acho que todo mundo aqui tem algum idoso perto de casa, perto de si, não tem? Gente, idoso, eu sou idoso, tá? Então você já tem um idoso aqui perto. Certo? Todo mundo tem um idoso perto de si. Sabe uma característica do idoso? Ele gostaria ou ela gostaria de ajudar você com experiência, mas você não deixa ele ou ela falar. Por isso o idoso vai ficando quietinho, quietinho. Aí você diz, olha que judiação, fica quietinho. Quietinho porque você não deixa falar. Você não faz uma pergunta. Faz uma pergunta. Outro dia eu estava conversando com um profissional que tem uma certa dificuldade com o pai. O pai tem mais de 70 anos. Olhei para ele e falei assim, sabe, esquece a parte profissional. Porque eles são empresários. Eu falei, esquece a parte... Pensa no seu pai, como um homem idoso, que sabe que tem pouco tempo de vida.
Gente, depois que a gente passa dos 60, você começa a fazer conta. Quem tem mais de 60 aqui já fez essa conta. Fala assim, se eu morrer igual fulano, tem mais 20. Se eu morrer igual ciclano, outro dia eu pensei, né? Eu tenho 66. Se eu morrer igual o primo da minha esposa, o pastor que faleceu, já morri. Porque ele morreu nessa idade. E isso passa na cabeça do idoso. E sabe o que o idoso tem para te dar? Uma coisa chamada experiência. Não vou dizer sabedoria por uma razão, porque nem todo idoso busca em Deus a sabedoria, mas experiência, história. Ah não, pastor, mas é por isso que a gente não quer conversar, porque você pergunta como vai, ele fala. Que tem experiência, gostaria de compartilhar com você, para você não cair nos mesmos buracos que ele já caiu, ela já caiu. E aí o que a gente faz com os idosos? Deixa de lado. Cada vez mais de lado, cada vez mais de lado. Eles vão murchando, igual uma plantinha. Vão murchando. Ai, que judiação, está morrendo. Podia viver mais. Pastor, o que tem a ver com o serviço? Tem tudo a ver. Eu quero que você mude dentro de casa, que você sirva dentro de casa, que você sirva o idoso, que você sirva a criança, que você sirva a sua esposa, que você sirva seu marido. Por que a gente não serve? Ó, eu não quero estragar o almoço de ninguém. Mas tem homem que senta e fala para a mulher buscar comida. Não é assim? Então inverte. Por que você não vai buscar a comida dela? Aí ela aprende a buscar a sua. E um ajuda o outro e serve o outro. Por que a gente não é mais serviçal? Porque a gente é orgulhoso. Que a gente tem narizinho empinado. Que a gente se acha. Agora, eu tenho o meu compromisso com Deus de ser pai e marido. E a mulher tem compromisso diante de Deus de ser mãe e esposa. As funções não podem ser trocadas. O marido tem que continuar sendo porto seguro para a mulher. O marido tem que continuar sendo um homem firme. E não uma lesma que faz a vontade de todo mundo e depois vai reclamar para não sei quem. Está dura essa conversa hoje, não? Nossa, pastor, você não deve ter passado bem a noite. Dormi bem, gente, dormi bastante. Até falei para minha esposa, sonhei tanto, mas não lembro de nada que eu sonhei. Mas eu sei que eu sonhei a noite inteira. Não tem nada a ver. É princípio de Deus. Ou a gente põe em prática, ou a gente não põe em prática. Ou a gente se acha. Em último lugar, eu preciso ter no meu coração o desejo de honrar o meu Senhor na missão que Ele nos deu. João 14:12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você lembra o tema dessa mensagem? Conhecer a Cristo e continuar a sua obra. É aqui que está a continuação da obra. Vou ler de novo. Leia comigo em voz alta. Ajuda a gente a guardar e ajuda a espantar o sono. Vai lá. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que quer dizer isso? No seu dia a dia. No nosso dia a dia. Eu vou dizer o que a maioria dos pregadores ensinam. Poder, milagres, maravilhas acontecerão nesta igreja. E eu fico perguntando, para quê? Os milagres devem acompanhar a obra. E a obra a ser realizada é a obra
de evangelização do mundo, gente. É a missão da igreja, é ganhar vidas para Cristo, é levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Pensa numa pessoa que você conheça, uma pessoa que você conheça, e que você vai fazer igual o funcionário da prefeitura. Eu tenho que resolver esse negócio, eu tenho que entregar e eu vou entregar. Olha aqui que Jesus disse em João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Encerrou o assunto. Você quer glorificar a Cristo? Você vai começar a pensar direito antes de você achar que glorificar é cantar e glorificar é falar palavras bonitas. Você vai descobrir que glorificar é fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não glorifica a Deus. Assim, quando meu pai me disse, se você tome cuidado com o meu nome, é porque se eu fizesse uma bobagem, eles iam dizer o filho do seu Dibo. O Filho de Deus não está fazendo a vontade de Deus. Quando eu vejo essas brigas entre igrejas, entre pastores, e eles estão pondo tudo no ar, não é? Porque eu vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha e nem medo de falar o que eu vou falar aqui, eu não vou falar mal de ninguém em nome de Jesus, mas eu vou dizer para vocês o que é que ronda a coisa aqui embaixo, tá bom? Tá? Querem ouvir ou não? Não, né? Ninguém quer ouvir nada, eu vou ficar quieto. A Bíblia diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Um dia eu liguei para um pastor no começo da Trinity. Ouve essa. Ele tinha muitas mensagens na internet, muitas. Eu liguei para ele. Tudo bem, meu irmão? Aqui é fulano, lembra de mim? Lembro. Como é que vai você? Tudo bem. Seguinte, meu irmão, eu queria colocar algumas das suas mensagens no nosso sistema. A gente tinha, na época, um sistema que a gente estava utilizando dos Estados Unidos e tal, que era, ao invés de pôr no YouTube, a gente punha ali dentro daquele sistema, as pessoas entravam ali, vários horários, várias programações. Era como se fosse um YouTube da nossa igreja. Falei, eu gostaria muito de usar suas mensagens, irmão, elas são tão importantes, são tão boas. Olha, irmão, eu não posso fazer isso pelo seguinte, nós já contratamos uma empresa que vai monetizar as mensagens. Vocês sabem o que é monetizar? Vai monetizar as mensagens, então eu não posso te dar essa autorização. E desculpe que eu estou muito ocupado, um abraço, tchau. Vocês não vão saber quem é. Mas quando alguém chega para mim e diz, nossa, pastor, ouvi uma mensagem do fulano, então você já ouviu falar dele? Já. Nossa, que coisa, hein? Eu digo, que coisa. Que coisa, maravilhoso, hein? Uau! Fala, hein? Nossa, fala. Impressionante. Você sabe por que os pastores ficam brigando na internet? Acessos igual dinheiro. Sabe por que um briga com o outro e põe para todo mundo saber? Nossa, pastor, está azedo. Eu espero que você não me chame de azedo, eu espero que você me chame de um homem que quer fazer a vontade de Deus e que não é ignorante e não tampa os seus olhos e não é emocional no julgamento das coisas. É simplesmente uma pessoa que ama a palavra de Deus e que treme de chegar na presença de Deus. Então, se você quer levar Deus a sério e glorificar o nome do Senhor, faça alguma coisa de hoje para amanhã. Existem muitos materiais. Eu tenho material de discipulado, se vocês quiserem eu mando para o seu e-mail. Eu tenho material, tenho 6 livros para serem
para serem usados como discipulado, para a pessoa anotar. É só você ir num lugar, imprimir, mandar lá nessas copiadoras, imprimir, encadernar e dar para a pessoa e falar assim, vamos estudar a Bíblia toda semana. A pessoa, eu não sei fazer isso. Aprenda. Você não sabia viver, você aprendeu. Você não sabia comer, você aprendeu. Você não sabia andar, você aprendeu. Não sabia andar de bicicleta, aprendeu. E se não aprendeu, é porque não quis. Não sabia usar computador, aprendeu. E se não usa ainda hoje, é porque não quer. Você aprende. Deus te deu inteligência. Então aprenda a fazer discípulos. Porque só assim, ouça o que eu estou falando, só assim nós vamos glorificar o nome do Senhor. E essa igreja vai ser uma igreja que o Senhor vai dizer, vocês estão indo no caminho certo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, tudo que o Senhor quer que a gente faça é te conhecer e fazer o Senhor conhecido. Só isso. Te conhecer e fazer o Senhor conhecido. E eu te confesso que nós não estamos cumprindo isso. Eu estou falando de mim. Senhor, eu quero te conhecer mais e fazer o Senhor conhecido. Como Jesus disse isso para o Senhor, Pai, eu te glorifiquei compartilhando a tua palavra com o mundo. Eles receberam a tua palavra. Senhor, é isso que é a tua vontade para nós. Ajuda-nos a sermos assim. Ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Somos amados de Deus. Somos pessoas que reconheceram que Jesus Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. Ressuscitou para nossa justificação. Subiu ao céu, enviou o seu Espírito para a gente não ficar sozinhos. Não temos desculpa. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos o Espírito Santo habitando na igreja. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não temos desculpa. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tire de nós a preguiça. Que o Senhor tire de nós as nossas desculpinhas. Que o Senhor tire de nós a soberba de achar que a gente está muito acima de qualquer coisa. E o Senhor quer que a gente sirva. Que a gente simplesmente seja homens e mulheres que sirvam a Deus, servindo a humanidade, pregando a palavra, testemunhando do Evangelho, compartilhando o que sabemos. E se sabemos pouco, vamos compartilhar pouco. Se soubermos bastante, vamos compartilhar bastante. Mas nós não podemos deixar de te glorificar e expressar no mundo a honra devida ao teu nome. Nós não queremos ouvir o que o Senhor disse na tua palavra. Por que me chamais de Senhor se não fazeis o que vos mando? Por quê? Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos a não ficarmos distraídos com o tempo da festa, que é esse tempo que a gente está vivendo. O tempo das festas, dos presentes, tudo isso é gostoso, está tudo bem, mas se a gente não tiver um Natal com Cristo e para Cristo, ele não serve. Se a festa não for com Cristo e para Cristo, não serve. Ajuda-nos, Pai, a almoçar hoje aqui, pensando no quanto o Senhor nos ama, de nos trazer uma palavra como essa, de despertamento, de atenção. O Senhor nos avisa. Perdoa, Senhor, os nossos erros. E por favor,
não deixe a gente perder de vista o que temos que fazer. Em nome de Jesus, amém. E amém.